Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a tu segmento Esto TV. Estamos aquí súper felices ya que aquí en Esto Chef tenemos nuevamente, y porque tú lo pediste, la parte 2 de nuestra entrevista a la expert, ahora sí que toda una personalidad en el mundo de la nutrición, Roberta Lara. Tudo bom? Tudo bem? Estamos felizes que você tenha aceito continuar com esta matéria, com esta entrevista. Vamos aproveitar que você já está, e como sempre se fala, aqui e agora. Exatamente. Para já. E vamos lá. Então, Roberta, a gente ficou falando na matéria anterior sobre os distúrbios também alimentares e sobre as consequências que isto poderia trazer. O risco e o medo também de fazer um regime e de não te alimentar, porque muitas vezes se tem esse preconceito de pensar que o nutricionista ou o nutriólogo simplesmente vai tirar do teu cardápio, do teu menu diário, tudo. Esse é um ponto super importante. O profissional, né, eu estou falando como nutricionista, que é o meu caso, a minha formação, faculdade de nutrição. Então, a ideia, e eu sempre coloco isso como uma regra básica para mim, que eu me coloque no lugar do outro. A gente faz a dança das cadeiras, isso é fundamental. A empatia é fundamental para tudo na vida. Mas nesta área, é o que eu sempre digo para os meus pacientes ou para os meus clientes: o senhor me dá licença, ou a senhora me dá licença, mas eu sou obrigada a entrar na sua vida. Eu preciso saber o horário que você levanta, se você teve algum problema de saúde nos meses anteriores ou anos anteriores, do que faleceu seu pai ou sua mãe, se houver um fator de risco, quais são os seus horários, quantas vezes o senhor vai ao banheiro por dia. Então, são situações que são necessárias para que uma orientação nutricional tenha de verdade eficácia, ou que a gente pretenda que tenha eficácia. Isso é muito importante. Lidar com a alimentação é uma coisa quase que mágica, porque a pessoa traz consigo, arraigado, informações da infância, culturais, e a gente vai tendo que muitas vezes lapidar essas situações. E quantas vezes a alimentação terminou sendo até um jeito e uma forma de consolo na família? Muitas vezes. É como a gente sempre diz, sempre a gente se reúne em volta de uma mesa. Sempre. Você já reparou sobre isso? É o momento. Em momentos de tristeza, se reúne numa mesa. Nos momentos de euforia, se reúne numa mesa. No momento de cansaço, no momento de alegria. Então, até nos momentos de pôr-nos sérios e dizer, sim, vamos conversar. Vamos tomar um café. No café tem alguma coisa acompanhando. Isso é um hábito brasileiro, né? Muito, né? Do café e tudo mais. Então, nós precisamos ter tranquilidade para falar sobre esse assunto. A pessoa precisa entender que a função do profissional não é tirar, mas muito pelo contrário, é adequar, orientar as escolhas, né? Posso trabalhar escolhas? Posso. Então, porque uma coisa que as pessoas fazem muito, eu acho isso muito interessante, que eu acho que é a pergunta campeã do consultório. Ai, mas eu vou começar a fazer, eu não vou poder mais sair? E eu tenho uma festa semana que vem, como é que eu faço? Não, pera. Espera, né? O que a gente vai orientar, nunca eu vou orientar um paciente, eu não gosto de falar a palavra nunca, mas essa eu posso dizer porque é verdade. Eu nunca vou falar para ele, não saia. O contexto social, ele é fundamental. Quando você coloca o indivíduo numa redoma, olha, você vai fazer esse plano alimentar por 2 meses, você vai dar certo, depois de solto. Vai ser caótico. Certo. Não vai funcionar. Então, a pessoa ela tem que ir se adaptando, ir agregando, aprendendo a fazer as escolhas, olhar o que tem para poder fazer as escolhas, ou até interpretar um bom cardápio, né, num restaurante, saber fazer as combinações. Essa é a nossa função em trabalhar. Claro, se eu vou atender um paciente que tenha um colesterol muito alto, se tem um triglicérides muito alto, claro que algumas orientações vão ser muito específicas, como, por exemplo, o indivíduo com triglicerídeo muito alto, que é um tipo de gordura também. O álcool tem um fator muito agressivo nesse tipo de situação. Então, com muito tato, eu vou orientá-lo que eu vou precisar diminuir essa questão, mas isso não quer dizer que eu vou diminuir o convívio social dele. Lógico. Então, eu vou ter que ter uma abordagem muito tranquila. E uma das coisas que a gente quer também hoje, Rubem, é que as pessoas sejam pacientes ativos, responsáveis, interativos, né? Um exemplo fundamental, você falou sobre obesidade. Eu tenho pacientes no consultório que são crianças.
3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 e 10? Você acha que um paciente de 3 anos compra a própria comida? Não, imagina, são os pais os que vão dar a alimentação. Não só os pais, mas a gente está num contexto de transição social. Sim. As mães precisam trabalhar, os pais precisam trabalhar. E às vezes ficam com pessoas que cuidam. E às vezes ficam, por exemplo, com familiares. Sim. E aí você tem um outro problema, que existe a dependência com o familiar, e a mãe ou o pai fica sem graça, ele já está cuidando para mim, eu ainda vou restringir. Então, falar em alimentação é importante, porque o profissional educa, mas ele tem que transformar aquela família ou aquele paciente em vetores de comunicação. Isso, eu só acho que essa é a maneira onde a gente pode sanar, ou tentar sanar, boa parte do problema. Primeiro, política pública de saúde, que funcione, governamental, que interfira na prevenção principalmente, porque o tratamento custa mais caro e a prevenção seria uma das coisas que a gente precisaria trabalhar. E a outra é realmente que a gente conseguisse trabalhar esses vetores, né? Então, quando alguém tem um problema realmente que não é simplesmente o fato de se alimentar ou não se alimentar, teria que existir uma reunião, por assim dizer, fazer uma intervenção, seja familiar, sim, neste caso, para que todos compreendam que esse membro da família tem que ser cuidado deste jeito. E que ao mesmo tempo todos têm que ser cuidados. Porque às vezes eu ouço a seguinte questão: não, mas eu tenho essa filhinha ou esse filhinho que está fora do peso, mas o outro que não está nem um pouco fora do peso, e ele também precisa de outros alimentos e tal. Não, espera um pouquinho. Tem alguns alimentos ali que podem estar presentes, mas não precisam estar presentes diariamente. Nossa. Então a gente não está falando que exista um alimento que seja plenamente maravilhoso e nem um que seja plenamente vilão. Mas, é claro, se todos os dias você orientar ou fornecer às suas crianças bolacha recheada toda noite depois do jantar, talvez não seja a melhor opção. Esteve, por exemplo, muito de moda nos anos 90, finais dos 80, a dieta da zona de Miami, que falava do 40, 30, 30. 40 proteína, 30 gordura, 30 carboidrato, todo tem gordura, todo tem carboidrato, então focaliza na proteína. Sim. Existe a dieta do Mediterrâneo, existe, por exemplo, agora que está uma moda que eu tenho escutado muito e até tem feito documentários muito fortes que estão causando realmente muito impacto e as pessoas estão indo atrás também do jejum, da dieta do jejum. Então, tipo, como assimilar tanta informação que está vindo de forma como um tsunami, e que a gente simplesmente recebe e agora sim que de la moda o que te acomoda, ou seja, você diz, perfeito, eu não gosto de comer, vou fazer a dieta do jejum, então tipo, pronto, suco o dia inteiro e ninguém vai me dizer absolutamente nada. Eu estou fazendo o que na TV apareceu aí um documentário. E está errado também. Sim. Bom, a primeira coisa que eu acho que tem que ficar muito clara... Desliga a TV. Não, desliga a TV, eu não digo, mas assim... Pode ficar na internet porque nós nos apresentamos na internet. Pior que isso, a gente lá, com o celular, e, enfim... Porque também se a gente fica muito tempo nessas coisas, a gente se exercita menos. Exatamente. Então vamos dizer que um dos pontos fundamentais para o sobrepeso e obesidade é o percentual de sedentarismo na população. Tá? Você tocou num ponto que é muito importante. Nas crianças hoje, eu sempre brinco, que os meus filhos, na época que eram bebês, tinha mordedor, tinha chocalho. Hoje eu vejo com celular um bebê. Então é uma coisa meio estranha, né? Eu acho estranho. Mas a grande questão é que quando nós vamos procurar um profissional, ou vamos procurar uma informação na internet, vamos dizer assim, que a gente procure fontes seguras. Okay. Evidências, fontes que gerem evidências. Então, se você colocar, por exemplo, lá, jejum intermitente, você vai ter um monte de trabalho científico, alguns falando bem, outros falando mal, mas a gente sabe que tudo que é muito drástico acaba por si só, primeiro, não dando sequência com o tempo. E segundo, às vezes, essas pessoas que começam essa prática nunca fizeram uma avaliação clínica ou bioquímica. Então, elas não sabem se elas podem ter um açúcar no sangue mais alto ou qualquer outro problema. A coisa começa atrapalhada. E
de novo, vamos bater nessa tecla que eu acho que é uma coisa que a gente está falando bastante, tanto na parte 1 quanto na parte 2. Nós não queremos moda para alimentação. Nós queremos uma situação de normalidade, de qualidade. De é o que a qualidade gente de tem vida buscado. e que seja um Isso. hábito E que a geracional. pessoa pode carregar isso com a vida dela, como um todo, da família dela e tudo mais. Quando você fala sobre a dieta do Mediterrâneo, já é uma outra situação. Porque a dieta do Mediterrâneo, de fato, ela tem evidência científica sobre isso. Ela reduz doença cardiovascular, porque é um padrão alimentar, não é um alimento só, é um padrão alimentar que melhora a qualidade da doença cardiovascular, ou seja, trabalha com prevenção e também trabalha com tratamento. Então, a dieta do Mediterrâneo ela é baseada em frutas, em vegetais, em carnes mais magras, oleaginosas, que são as castanhas e tal. Aí as pessoas falam assim, eu já escutei isso, mas essa é a dieta do Mediterrâneo, uma dieta europeia, o brasileiro não tem como fazer isso. Como não? A gente já fez um trabalho sobre customização da dieta do Mediterrâneo. O Brasil, Belém do Pará, não tem castanha? Não tem castanha no Brasil? Né? A gente não tem frutas maravilhosas que a gente pode distribuir ao longo do dia? Distribuir, porque as frutas também têm calorias. Certo. Né? Tá? Quando você diz um suco, por exemplo, por que às vezes a gente fala, prefiro a fruta do que o suco? Porque o suco, às vezes, naquele volume, ele vai ter uma quantidade calórica muito maior pela do que quantidade a de fruta, frutas do que... Exatamente. né? Então, são essas percepções que a gente precisa começar a fazer, mas que nós conseguimos também trabalhar um perfil mediterrâneo para a nossa situação, isso é possível, desde que a gente procure profissionais sérios. E não precisa ser só no instituto ou no consultório particular. A gente acredita também que dentro das situações públicas, nós encontramos também bons profissionais que vão trabalhar em comunidade. Eu não nasci tendo um instituto. Eu trabalhei muitos anos na prefeitura. E trabalhava com ação de saúde com 70, 80 pacientes falando, né? Então eu acho que quando a gente quer promover mudanças, a gente promove. E estamos aqui promovendo mudança neste momento para este TV. Me diz uma coisa, bom, independentemente, sabemos que no mundo inteiro existem. O Brasil é um país abençoado, como você bem me falou. As pessoas que acreditam que não podem fazer uma dieta porque é uma dieta europeia aqui no Brasil, hashtag por amor de Deus. Brasil tem todo e um pouco além, viu? A verdade é que o Brasil é um país abençoado. Sim. Agora, existem muitos países que estão completamente no deserto, por assim dizer. Então, a alimentação é completamente diferente. Sim. Precisam outro tipo de caloria, de estar se alimentando constantemente ou de estar tendo um tipo de alimentação um pouco mais gordurosa ou um pouco mais calórica enquanto a sementes ou enquanto ao tipo de fruta, sei lá. Peculiaridades, né? A nutrição como um todo é uma ciência única, né? Então, quando a gente lê, por exemplo, um artigo científico, um artigo de impacto importante, ele é disseminado pelo mundo inteiro porque vai ser uma conduta, muitas vezes. Uma diretriz, como a gente tem diretrizes também. Mas, em linhas gerais, claro que existem situações de peculiaridade. Então, por exemplo, se eu estou no Alasca, é claro que eu vou ter ali em mãos uma qualidade de alimentos diferentes e hábitos culturais diferentes. Então, quando a gente lida com alimentação e nutrição, isso deve ser levado em conta. Sim. Não é? Isso deve ser levado em conta. O nosso Brasil, ele é um país de uma regionalidade absurda. Né? Você está no Rio Grande do Sul, você tem uma peculiaridade. Você está em Belém do Pará, eu falo de Belém porque eu dou aula em Belém. Então, eu sou encantada com a comida, com as frutas típicas de Belém do Pará. A culinária deles é maravilhosa. Mas evidência científica, ela sempre vai para o mesmo rumo. Né? São trabalhos embasados, trabalhos robustos, trabalhos que a gente fala, não, isso tem uma evidência, tem um significado importante que pode ser corroborado, pode ser passado à frente. E acho que é essa nutrição que a gente quer. E a ver, vamos falar rapidamente antes de terminar e de encerrar esta matéria do dia de hoje, porque trairemos de novo, Roberto, eu estou super curioso por mil coisas. Vamos falar de aquela crucifixação, não sei se falei correto, dos açúcares e dos produtos em lata. O que você falaria do açúcar saturado, neste caso, imagina os chocolates ou os caramelos que a gente encontra no supermercado e a quantidade de produtos enlatados. Nós estamos trabalhando hoje, o que a gente quer não é a endemonização, né?
porque o açúcar também faz parte do nosso dia a dia, do dia a dia das nossas crianças. O que nós não queremos é uma alimentação ao qual a gente não tenha o cuidado com as quantidades que esses alimentos entram. Então, parcimônia e equilíbrio são palavras-chave. Tanto que nós temos a recomendação de, dentro da nossa alimentação como um todo, trabalharmos em torno de 5% de sacarose, de açúcar refinado, dentro do valor calórico total que a gente recebe. Então, por exemplo, como é que eu posso dizer que um chocolate é um alimento ruim? Ele é um alimento bacana, é um alimento que ele tem características. Quanto mais cacau tem, é um chocolate que vai ficando aí com antioxidantes significativos. Então, é saber trabalhar isso. Eu estava esperando esse momento. E quando a gente que ela diz, por falasse exemplo, de alimentos processados, que é os né? Nem todos os alimentos, diferente de enlatado, mas processados pela indústria. A indústria também está preocupada. A indústria séria também está preocupada em reduzir açúcar, em reduzir gordura saturada. Então, a indústria também tem o peso do bom senso. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho menos de agressão com as coisas. E entender, aprender a separar o joio do trigo. Acho que esse é o ponto, tá? Por agora, esse é o ponto, e o ponto mais importante é que vocês estão amando, assim como eu, tenho certeza, esta matéria. Todos los que nos encontremos en cualquier otro país que tengamos algún tipo de cultura diferente en nuestra alimentación, ¿por qué no nos envías tus preguntas, tus comentarios? Vamos a hacerle llegar a Roberta todos tus comentarios. Recuerda que nos puedes escribir estotv@estotv.com. Estaremos pasando durante la materia entera, seguramente tú ya viste, nuestras redes sociales para que nos puedas seguir, la página de Roberta, de su instituto también, y si tú quieres entrar en contacto o de pronto quieres visitar su instituto, ¿por qué no entras en contacto directamente a su página de internet y entras en contacto con él? Roberta, muito obrigado novamente pelo teu tempo, muito obrigado por aceitar o convite. Eu fiquei honrada. Obrigado. Não sei se você tenha uma última frase ou um último comentário que você queira dizer para o mundo inteiro. Eu acho que fica a dica: equilíbrio e tranquilidade. Tudo dá certo, inclusive na alimentação. Que bom. O principal foi que ela falou do chocolate, porque eu estava tremendo que ela falasse esqueça do chocolate, hashtag, por amor de Deus, eu amo chocolate. Mas é verdade, tem chocolates que são muito melhor do que outros, tem chocolates que têm maior porcentagem de cacau, que tem um tipo de gordura diferente. Então vamos nos cuidar um pouquinho mais, vamos cuidar a nossa pele, nossa saúde, nosso coração, vamos cuidar a nossa vida, vamos ser felizes do jeito que a gente acha que é nossa melhor fonte de felicidade. E se para ti a felicidade é um tipo de comida, conversa com tu nutriólogo, conversa com tu nutricionista, que estou seguro que vão te dar um regime ou vão te dar uma assessoria adequada para o teu tipo de vida. Te mando um forte abraço, um grande beijo, nos vemos na próxima matéria e recuerda, Esto TV, el eco de tu voz, más allá de las fronteras.